No vídeo passado eu conversei um pouco com vocês a respeito de cuidados no dia de medir a pressão arterial. Hoje é dia de falar da postura corporal na hora de medir a pressão, porque isso também pode dar uma alteração para mais ou para menos se você não observar coisas que são simples. Mas antes, se você não é inscrito no canal, clique aí embaixo, se inscreva e aperte também o sininho das notificações para receber os vídeos em tempo real. Eu sou o professor Evandro Queiroz e esse é o canal Educação e Saúde. Na hora em que você vai medir a sua pressão arterial, existe uma postura correta para que ela seja medida. E é importante que você saiba, seja você mesmo que mede a sua pressão ou outra pessoa. Se for você mesmo que mede a sua pressão, você vai tomar cuidado com o que eu vou falar antes de medir, ou se for outra pessoa, na hora que ela for te posicionar para medir a pressão, automaticamente você já vai fazer o que eu vou te falar. Essas dicas que eu vou dar são importantes, independente se é você que mede a sua pressão ou se é outra pessoa. Se é você, você vai tomar o cuidado de se colocar na postura adequada antes de medir, e se é outra pessoa, você já vai agilizar o procedimento para ela, ficando nessa postura antes dela começar a medir a sua pressão arterial. Vamos começar então pela posição sentada, que é a mais comum. Você tem que tomar cuidado particularmente com a parte posterior do seu pescoço e as costas, com os braços e com as pernas. Em relação ao pescoço e as costas, é importante que você se sente em uma cadeira onde você possa apoiar todas as costas e ficar com o pescoço relaxado. A tensão nas suas costas e no seu pescoço pode fazer o valor da sua pressão subir na hora que você vai medir. A segunda postura que você deve tomar cuidado é em relação ao seu braço. Ele sempre tem que estar com a mão virada para cima, na altura do seu coração e com o braço um pouco semifletido e não completamente esticado. Você deve observar algumas coisas. Primeiro, você tem que se sentar em um lugar onde você possa colocar o seu braço apoiado na altura do seu coração. Essa é a melhor posição para você medir a pressão do seu braço. A segunda coisa é que ele tem que ficar com a mão virada para cima e semifletido, não completamente esticado nem completamente dobrado. Ele deve ficar no meio do caminho. E além disso, você deve usar roupas que não vão ficar apertadas no seu braço, que você possa puxá-la completamente a ponto de que o aparelho de pressão fique em contato direto com sua pele. E uma última parte do corpo que você deve prestar atenção na hora de medir a pressão são suas pernas. Parece esquisito falar isso, mas tem tudo a ver. Em geral, quando a gente senta, a gente tende a dobrar as pernas ou então a cruzá-las. Quando a gente faz isso, a gente prende o sangue nos membros inferiores e isso interfere no valor da pressão que vai ser medida. Então, o ideal é que você descruze suas pernas, coloque ela com os dois pés apoiados no chão. Dessa forma, observando o que eu falei a respeito das costas, dos braços e das pernas, a sua pressão vai ser medida muito provavelmente da forma correta. A outra forma de medir a pressão, principalmente se você está no início do processo de controle, é medir de pé. Quando você for medir de pé, esteja com as pernas juntas, com os dois pés apoiados no chão, com as costas bem esticadas e também eleve o braço na altura do coração com as mãos viradas para cima. Lembrando que é importante que você tenha um apoio de braço nessa altura. Se não tem, peça que uma outra pessoa segure o seu braço nessa altura para você fazer essa mensuração. E na posição deitado, o ideal é que você fique completamente na horizontal, apenas com parte do seu pescoço e do seu tronco elevado, como se você estivesse deitado em um travesseiro, por exemplo, com o pescoço bem relaxado e também com o braço na altura do seu coração, que nessa posição fica mais fácil porque você já vai estar deitado. Lembre-se apenas de colocar a mão também virada para cima. E são cuidados que são simples e que vão fazer com que você tenha a mensuração da sua pressão mais adequada. Outras duas questões que você deve se lembrar. Meça tanto no braço direito quanto no braço esquerdo, tanto sentado quanto deitado quanto em pé, e faça a anotação dos valores que você encontrar. Você vai utilizar como valor de referência para a sua pressão o valor que der mais alto, que der mais alterado, e divida essas informações com o seu médico depois. A outra coisa que é importante você observar diz respeito ao aparelho que você usa para medir a sua pressão arterial. Aquela bolsa que vai em volta do seu braço, ela tem um tamanho adequado. Se você não tem um aparelho que tem um tamanho de bolsa que a gente chama de universal, que cabe em qualquer braço, você precisa de tomar esse cuidado. Se ele fica muito largo no seu braço ou se ele fica muito apertado, a sua pressão pode estar sendo registrada com valor errado. Então fique atento também a essa dica em relação ao seu aparelho ou ao aparelho de alguém que vai medir a sua pressão arterial. Não está bacana aprender essas dicas a respeito da pressão arterial?
São coisas simples, mas que você pode melhorar muito o controle da sua pressão em casa. Agora chegou a hora de você dar um like aí no vídeo e dividi-lo com a maior parte das pessoas que você conhece, porque esse é um assunto que todo mundo deve saber. Deixe também os seus comentários aí embaixo do vídeo. Responda para mim, você sabia desses cuidados para medir a sua pressão arterial? Até a semana que vem, um grande abraço para vocês!